Muito bem, povo de Deus. Eu preguei dia 25 de... Eu preguei dia 8 de junho, 15 e hoje 29. Encerrando uma palavra que foi inspirada num homem que eu aprendi com Josué Gonçalves. 4 perguntas importantes para responder. No primeiro dia, eu preguei sobre a quem estamos ouvindo. Trabalhei várias coisas, compreendendo que quem eu escuto me influencia. Ela está lá na internet. Escute lá, porque Deus vai lhe abençoar, eu tenho certeza, porque abençoou a mim. A segunda palavra, sim, lá a gente percebeu várias coisas da parte de Deus que nós não vamos ouvir. Quem não se submete a Deus, tipo de pessoas que não vamos ouvir. Não ouça quem não ouve a Deus. Não ouça quem tem inveja de você, e compreendemos que invejoso é quem não celebra com você. Também vimos que não ouça quem pode questionar o próprio caráter de Deus, como foi lá com Eva. E não escute quem não é grato. Tem várias outras coisas lá. Depois, nós ouvimos a segunda palavra, a segunda pergunta. Você faz falta? E um resumo do resumo. Coloca lá, meu filho, as 5 pessoas que faz falta. Lembrando de Jerão. E ele diz, e a gente compreendeu, 5 tipos de pessoas que fazem falta. A pessoa que é facilitadora, que ela não é complicadora, que ela é solucionadora. Aleluia. A pessoa nutridora. Nutridora tem a ver com encorajamento. Alguém que está nutrindo, alimentando você de esperança. A bem-humorada é aquela pessoa alegre, que olha para você na expectativa de Deus, que olha mais para o que você pode ser do que aquilo que você é hoje. Otimista, uma pessoa que tem esperança, que acredita no que pode acontecer. E na prestativa, naquela que serve. Você vai ver várias outras coisas dessa mensagem. E eu quero hoje trabalhar com mais 2 perguntas. Quem te fala a verdade? Quem te fala a verdade? E quem você permite que lhe fale a verdade? A Bíblia diz que Jesus, ele é a verdade que liberta. Mas quem te fala a verdade no sentido daquilo que é correto, daquilo que é direito, daquilo que precisa ser alterado, consertado. Quem fala para você verdade a respeito de você. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 15. Samuel era um profeta, o rei era Saul. E a Bíblia diz que um dia Deus disse para o profeta que era para ele ir cultuar. E levantar um culto lá. E Deus é muito claro. Rei é rei, sacerdote era sacerdote. E o povo agoniou. Samuel atrasou. E mandaram Saul fazer o que era para Samuel fazer. Uma desobediência a Deus. Samuel chega, Samuel é o homem que falava a verdade para o rei. 1 Samuel 15, 22 diz, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor? Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Quer dizer, Deus quer mais culto do que obediência? Não, ele quer obediência. Porque holocaustos aí e sacrifício era o povo adorando. A obediência, leia comigo, igreja. A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor que a gordura de carneiros. 23.
Pois a rebeldia é como o pecado, essa versão está ruim, de feitiçaria, aqui diz de adivinhação. A arrogância é como o mal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele o rejeitou como rei. Versículo 24. Pequei, disse Saul. Pequei, porque tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Ou tive medo dos soldados e os atendi. Diga misericórdia. Saul aqui é o exemplo clássico de uma pessoa que precisava de alguém que lhe falasse a verdade. E eu imagino o próprio homem que ungiu como rei. É o homem agora que o destitui como rei. Muito doído. Mas a Bíblia diz lá em Salmos 12, o versículo 1 e 2. Mídia, meu filho, o negócio aqui tá bom. Som, perfeito. Mídia, a televisãozinha não tá funcionando não. Salmos 12. Leia comigo. Salva-nos, Senhor, pois já não há quem seja fiel. Desapareçam os que são de confiança entre os homens. Desapareceram os que são de confiança entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Com os lábios são bajuladores, mas falsos no íntimo. Meu Deus. 3. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante. Eita, diga comigo misericórdia, Senhor. Irmãos, muita gente que diz algo com a boca, mas no íntimo é mentiroso. Quem só vive rodeado, irmãos, de bajuladores, não prospera. Às vezes, você não quer alguém que lhe fale a verdade e prefere um bajulador, que no íntimo você sabe que ele pode estar lhe mentindo. E quando eu estou falando de alguém que lhe fala a verdade, eu sei que você também é alguém que fala a verdade para outra pessoa. Olha aqui, nós não vamos afrontar ninguém, principalmente se for pai, um pastor, uma autoridade. Mas irmãos, Saul era uma autoridade, mas Samuel era outra autoridade. Vai essa pessoa, não esculhambe, mas talvez você é o que vai salvar essa pessoa. Você tem coisas, irmãos, desculpe, porque tem coisas que a gente só se vê no espelho. E como igreja, os nossos líderes, o seu líder de células, seu supervisor, seu pastor, é um espelho. Você já viu isso? Você vai ser ensinável, vai se permitir ser corrigido, para que você cresça. Então, diga comigo, eu quero alguém verdadeiro e não bajulador. E, irmãos, quantas vezes esposa ou alguém próximo a você olha uma sujeira, uma meleca no nariz e a pessoa, irmão, tira aí. Você já viu alguém comendo e a alface fica colada no dente? Ou um mau cheiro? Quem orienta essas coisas para nós? Quem é próximo? Sou mulher como a minha? Deixa eu tirar essa camisa. Não, tira. Amor, eu vesti agora. Tira. Você não vai me cheirar para saber se minha camisa está. Quem é próximo da gente vai dizer as verdades mais íntimas. Qual é a meleca do seu caráter? Que todo mundo vê e você não dá conta disso. E ainda se zanga. Todos nós precisamos, como Davi, de um Natã. Davi pegou uma mulher de casada, adulterou, coisa terrível. Quando ele era o rei,
E ele podia, naquela época, casar com qualquer mulher do reino. E o profeta Natan chegou a ele e disse: Davi, eu quero te contar uma história aqui. Tinha um homem. Davi, ele tinha 100 ovelhas. E um dia chegou um hóspede na casa dele, pois ele foi matar a ovelha de um homem para dar de comida ao outro, que só tinha uma ovelha. Davi se zangou e disse: quem fez isso merece morrer. Ele disse: tu és esse homem. Misericórdia. Olha aqui para mim. Escute a verdade de quem está ao seu lado, para que Deus não precise enviar Natan para a sua vida. Tem coisas, irmãos, que nós só vemos com a ajuda de outros. Está aí, meu filho, essas frases, está aí. Tem coisas que nós só vemos com a ajuda dos outros. Talvez você ache que não, mas é verdade. Qual é a sujeira? Qual é a meleca do seu caráter? Que todos vê e só você não vê. Qual é a atitude? Qual é a atitude que você, do seu comportamento, que as pessoas estão vendo e você está negando ela? E olha aqui uma sugestão da experiência. A gente diz que quando alguém disser para você que você é burro, não se importe muito não. Mas quando a segunda pessoa dizer, tu é burro. Quando uma terceira falar, pode começar a comer capim. Que é possível que você seja, ok? Eu não estou dizendo que a voz do povo é a voz de Deus. Mas, irmãos, as pessoas vão aumentar, mas na sua maioria não vão inventar. Então, uma maneira de observar que eu preciso corrigir algo em mim é quando mais de uma pessoa falar. A Bíblia diz que um dia tentaram ajudar Sansão, um homem que nasceu com um propósito de Deus, extraordinário, um libertador de Israel. Mas ele decidiu andar sozinho. Não havia pai, não havia liderança. E olha aqui para mim, sozinho, até o seu melhor, vai levar você para a loucura. Quando você decide andar sozinho, irmãos, você passa a ser o seu próprio líder. A gente diz assim que toda convicção é uma prisão. E a gente tem convicções que nós vamos ser prisioneiros delas para a eternidade, de Deus, do que é correto. Mas algumas vezes você é prisioneiro de um conceito, de uma convicção, e que precisa alterar. Então, tudo que você desenvolve sozinho, e você é a sua própria régua, você é a sua própria tábua, cuidado. Todos nós vamos precisar de alguém que nos fale a verdade. E a verdade, irmãos, ela é como um remédio amargo. A verdade é como um remédio amargo. Ele é ruim na boca, mas ele é bom para trazer cura. A verdade, desculpe, é como um bisturi de um médico que abre, faz uma ferida, mas vai tirar uma doença que tem lá dentro. Ninguém quer ser cortado. A verdade, irmãos, é como uma ferida que quando a gente está olhando para a cruz e a gente lembra quem nós somos. O cantor cristão, a harpa diz: ó tão cego eu andei, perdido vaguei, até que olhamos para Jesus. A cruz diz quem nós somos. Então, em nome de Jesus, você não vai afrontar, mas vai falar a verdade para alguém, e permita que alguém fale a verdade para você. A grande virtude, irmãos, do espelho é não mentir.
Não é verdade? Dizem que tem um espelho de cristal que se você é meio gordinho olhar, fica magrinho. Tem um negócio assim? Pois é. Quem é casado aqui? Os nossos espelhos são terríveis para mentir lá em casa, né? Na sua casa também? Não. Deixa ele dizer o que você é. O espelho, irmãos, de Adão era Adão mesmo. E nossa vida não vai terminar como de Adão, nem como de Sansão. Então quem te confronta? Quem te fala a verdade? Quem te fala a verdade? É preferível ser machucado, talvez com uma verdade dura, do que você maquiar uma realidade. Se você quer ter amigos para serem parceiros seus nas suas mentiras, você não quer um amigo, você quer um cúmplice. E vai ser destruído você e ele. Um dia eu vi na internet, tem muita coisa, todo mundo faz muita coisa para ganhar seguidor. Mas eu tive uma coisa interessante, era um homem botando a mulher, não, ele ligando para a mãe dele, dizer, mãe, se minha mulher ligar, diga para ela que eu estive aí com a senhora e fui para tal lugar. Uma mentira. E ela diz, eu vou dizer o quê? Aí a mulher ligou, sogra, meu marido está aí, diz, minha filha, ele quer que eu minta, mas eu não vou mentir não, ele não está aqui. Irmãos, sogra boa. Mas algum de vocês ia mentir. Não, ele passou por aqui mesmo. Misericórdia. Diga comigo, eu quero andar em verdade. E quero alguém que me fale a verdade. Aleluia. E sabe o que acontece, irmão? Quando alguém fala a verdade, parece que ela está rejeitando você. Não, irmãos. Se essa pessoa lhe ama, ela está rejeitando aquela atitude, aquela parte do seu caráter que não está legal. Não entre em crise que você não é amado, não é querido. A gente vai lutar para que o nosso tom não seja desrespeitoso. Porque tudo no cristianismo está depois do amor. O amor está aqui, a verdade está aqui, a santidade está aqui. Tudo está abaixo do amor. Onde tem amor, tudo vai. Então quem lhe fala a verdade? Homens. Um amigo meu diz que se a gente tiver dificuldade de ouvir o Espírito Santo, escute a mulher ou escute o marido, comece por ali. São as pessoas que são mais íntimas nossas, que mais nos conhecem. Quem te fala a verdade? Levante sua mão e repita comigo, diga, Senhor, eu fui salvo porque conheci a verdade. E eu quero viver em verdade. Eu rejeito todo comportamento que é contrário à tua vontade. Senhor, eu quero falar a verdade para pessoas. E quero que pessoas falem a verdade para mim. Para que eu seja corrigido e cresça para a glória de Deus. Doce Espírito de Deus, derrama sobre nós humildade. Senhor, tira de nós toda a presunção, Senhor, de que sabemos que sozinhos somos bons. Em nome de Jesus, nos ajuda a ouvir pessoas que falem a verdade a nós, para que sejamos corrigidos e assim cresçamos no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Louvado seja Deus. Cumprimente quem está ao seu lado e diga, com a verdade nós vamos vencer. Vire para o outro lado aí. Com a verdade nós vamos vencer. A pastora Jesus diz, ninguém chega a nenhum lugar sozinho. A segunda pergunta é a última, a quarta, desculpa, segunda de hoje. Sua vida inspira outras pessoas dentro e fora da sua família?
E quando eu começo a falar sobre essa pergunta, talvez você diga, mas a minha vida é da minha própria conta. Olha aqui, irmãos. Nenhum projeto para a vida de um cristão é isolado da comunidade. Um dos valores do cristianismo é a comunhão. A sua vida me importa. Se você está aqui na igreja, sua vida é da minha conta e a minha é da sua conta. Aleluia? Então, nós vamos agir de uma maneira que possamos inspirar outras pessoas. Nós somos os exemplos, aqueles que vão ajudar pessoas a ir mais longe. Eu digo que um dos propósitos da gente caminhar com Deus, perseverar nele, é que tem pessoas que ainda nem nasceram e que dependem da nossa perseverança de hoje. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 10, do 35 em diante. Por isso, não abandone a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Aleluia. 38. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, vamos na igreja comigo todos? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Vamos tirar o nós e vamos colocar eu. Coloca na primeira pessoa do singular. Vamos lá, ágape. Eu, porém, não sou dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Amém, Pedro? Aleluia. Por isso, irmãos, a nossa vida vai inspirar na medida da nossa caminhada com Deus. Nós vamos lembrar, as pessoas vão lembrar de você, do que foi. Essa pessoa é um exemplo para a minha vida. Eu lembro de fulano de tal. Isso é uma pessoa que inspira. Que alguém olha e encontra em você um exemplo para imitar. Nós todos imitamos a Jesus. Mas Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós também vamos imitar. Então, encerra aquela conversa, né, irmão? Olha para Jesus, não olha para mim não, que eu sou fraco. Não, a gente olha para Jesus e olha para o outro. E a Bíblia tem um exemplo claro de uma conversa com Deus, com Satanás. Talvez esse seja dos textos mais confrontador e desafiador. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu imagino o Senhor, e se o cão estiver perguntando para Deus alguma coisa a respeito do Raimundo? Olha o que está em Jó 1. A conversa de Deus com Satanás. Você bota ela já, meu filho. Bota o texto primeiro. Vamos lá. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Quer dizer, anjos, eu creio de Deus, e Satanás, que era o anjo caído, também veio entre eles. Vamos lá? O Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Não tem o que fazer, aquele nojento. Vamos lá. Então o Senhor disse a Satanás, reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. A gente tem que compreender, a terra também era bem menor. Ou a população. Volta lá. Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer mal. Leia comigo, igreja. Um homem, vamos lá, volta aí, meu filho, por favor. Um homem, vamos lá, um homem íntegro e justo, que teme a Deus
e evita fazer o mal. Olha o que Satanás diz. O próximo, 9. O próximo versículo agora. Vamos lá. Satanás respondeu: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele? Diga: Senhor, põe essa cerca em mim. Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele? Da casa dele e de tudo que ele possui? Tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. 11. Deus disse: estende, porém, a mão e fere tudo que ele tem. E com certeza, Satanás disse: estende, porém, a mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face, na tua cara. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos. Apenas não toque diretamente nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor e acabou com Jó. Rebanho, os filhos morreram. Só sobrava o cara para chegar a notícia. Só sobrou ele e a mulher. E um dia a doença chegou. Um dia a mulher disse: Jó, moça, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele diz: louca, o que tu está dizendo é loucura. Irmãos, Jó era um exemplo de homem. Em nome de Jesus. Que conversa Satanás podia ter a nosso respeito. Não dá para fazer a teologia, mas lembre, o diabo é limitado. Diga comigo: o diabo é limitado. Ok? O diabo não faz com a gente o que ele quer não, viu, irmãos? Ele é limitado. Mas parte da limitação, ou parte da permissão, não é só Deus. De Jó, foi obrigado a Deus permitir por causa da integridade. O Satanás estava desafiando e Jó nunca negou Deus. E Deus deu tudo dobrado. Tudo. Diz a palavra que Deus abençoou Jó mais no final do que no começo. Diga comigo que seja assim comigo. Ela é uma promessa que eu carrego na minha vida. Deus abençoou Jó mais no final do que no começo. Eu acho que é Jó 42:12. Bota aí, meu filho. Já repeti tanto, esqueci. Vamos lá. Jó 42:12. Diga comigo, Ágape. Vamos lá? Então, o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que no início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi. Diga comigo: Senhor, faz assim. Não sei como você começou, se não foi bom, não sei se está bem, mas Deus quer que a gente termine bem. Aleluia. Quem inspira? Jó é um homem que inspira a gente. Um homem que temia a Deus e um homem que não abandonou Deus quando as coisas estavam ruins. Mesmo sem entender, ele continuou. Eu repito muito a história do meu sogro, que na tuberculose as pessoas mandavam ele ir em vários lugares errados. E ele dizia: meu Deus pode me curar, eu só não sei se é o melhor para mim. E Jesus não curou. E eu acho que Deus não o curou para responder às orações deles, para que os filhos saíssem daquela cidade e cumprissem o destino que cada um deles tem por Deus. Quem me inspira? Um pastor no Brasil, diz o pastor Joé Gonçalves, que um dia chegou no gabinete dele e tinha 2 fotos. Uma de Billy Graham e outra do pastor Jim Swaggart. Quem sabe quem foi Jim Swaggart? Ele é vivo ainda. Conheceu? Muito bem. Um grande pregador, um homem que caiu, mas voltou, viu? Hoje não está bem de saúde. Billy Graham morreu com 99 anos. Ficou casado com a irmã Sarah, 64 anos. Billy Graham
Era um pastor batista, foi conselheiro de 12, até do Trump ele foi ainda. Sentou com ele. Foi conselheiro de 12 presidentes dos Estados Unidos. Ou não foi Trump, foi o Obama. Não esqueça, não vou dar essa informação não, pode ter errado. De 12. Quando virou o século passado, há 25 anos atrás, quando encerrou o século, uma revista famosa nos Estados Unidos, ela lançou as 100 pessoas que influenciaram nos 100 anos que estavam encerrando. Billy Graham foi um deles. E ele disse, aquele pastor, eu olho para a foto do Billy Graham para me inspirar nele. E eu olho para a foto desse outro cara aqui, ele é uma inspiração como eu não sei. Eu não estou dizendo que uma pessoa vai ser rejeitada. Mas que você olhe para algumas pessoas. Que ela seja a sua inspiração. Os meus pastores, os meus líderes. Diga comigo, Senhor, eu também quero inspirar outras pessoas. Alguém vai lembrar de como você era justo, correto. Alguém vai lembrar de você. Quem colocaria sua fotografia na sala para dizer essa pessoa me inspira? Um livro que até uns anos, talvez 30 anos atrás, ele foi o segundo livro mais lido depois da Bíblia. A Bíblia ainda é o primeiro. Que é um livro chamado Peregrino, escrito por John Bunyan. John Bunyan lá em 1628. Esse livro. Tem filmes, tem tudo. Um livro inteiro. Ele ficou preso injustamente. Uma outra pessoa era Susana, mãe de John Wesley, um grande avivalista. Também de 1837. E lá nas histórias de John Wesley, o museu dele em Londres, a igreja, a primeira igreja, queimou e construíram outra. O prédio que John Wesley morava é de frente ao cemitério. Tem uma rua, nesse cemitério está enterrado o John Bunyan e está enterrado a irmã Susana, mãe de John Wesley. E a história diz que muitas vezes, quando as coisas estavam ruins, ele olhava para aquela janela para olhar para o túmulo da mãe e lembrar que a mãe dele era uma inspiração para a vida dele. Eu tenho uma cunhada que ela diz assim, pela memória de minha mãe, pela memória da nossa mãe, memória, quer dizer, por aquilo que ela foi. Você inspira sua casa? Você inspira seus colegas de trabalho? Você inspira sua igreja? Diga comigo, Senhor, me ajuda. Tem coisas que marcam a gente, né? A Johanna foi chegando à adolescência. E um dia ela me honrou, parecido com Samuel Gonçalves, qual é o nome do homem? Douglas Gonçalves. O pastor Josué disse que quando ele foi casar, ele disse, meu filho, quem é que nós vamos chamar para celebrar seu casamento? E o pastor, o pai dele, achava que seria um dos homens grandes amigos dele, conhecido, importante no Brasil. Ele disse, meu pai, o senhor é o homem mais santo e o melhor marido que eu conheço. Quem tem a autoridade de me casar é o senhor é minha inspiração. E talvez você esteja perguntando agora, pastor, e se eu não fui inspiração? Pô, meu irmão, te arrepende, pede perdão, te humilha. Minha filha, eu quero pedir perdão que eu não fui uma boa mãe naquele dia. Meu filho me pediu perdão porque eu fui injusto com você. Eu fui ausente com você. Quita essa dívida e passa a ser alguém que inspira.
Quantas pessoas nós ouvimos nos encontros, nas EIFOL: pastor, eu não quero ser igual ao meu pai. Pastor, eu não quero ser igual à minha mãe. Eu digo, não por orgulho, mas tome algumas decisões. Não é porque eu não quero ser, que eu não vou ser igual. Se você não vigiar, vai ser pior. Mas peça a Deus que a cada dia lhe faça ser exemplo. Nós vamos terminar bem. Você pode dizer amém? Eu falei de um homem chamado Valdomiro Timichak, um grande pastor, que no dia da morte, o filho dele pegou o microfone e disse: meus irmãos, eu só sabia que meu pai pecava porque a Bíblia diz. Mas eu não sei como foi você, mas ainda dá tempo. Diga comigo, ainda dá tempo. Quem você inspira? Quando nossa filha foi crescendo, na adolescência, foi pensando em casar, e ela começou a dizer: pai, eu quero casar com um homem parecido com o senhor. Ah, eu cheguei a me encher. A mãe dela dizia: meu filho, pede coisa melhor. Mas a Johanna sabia das coisas. Ela também não era besta, não. Ela disse: pai, eu quero um homem parecido com o senhor, como o senhor trata minha mãe, mas com umas duas coisinhas, um pouquinho mais bonitinho. Eu digo: ô, meu, um pouquinho mais de dinheiro, vamos acabar lá. Não tem dinheiro assim não, vai lá, vai ter ainda. Quem você, amém, quem você inspira? Se não inspirou numa coisa, inspire em outra, irmão. Você inspira a sua igreja? As pessoas olham para você e veem você como um bom crente, um bom líder, um bom amigo. Irmãos, no nome de Jesus, nós estamos em construção. Somos uma obra que Deus está nos aperfeiçoando. Todos nós estamos nesse processo de construção. Todos estamos em um processo de libertação. Todos estamos em um processo de cura. Por isso, que Deus torne você alguém que inspira para a glória dele. Aleluia! Para a glória dele. O cristianismo é lugar de recondicionar, de consertar, de reparar, de transformar pessoas que não estavam bem e ficaram bem. Por isso, quem não inspirou ontem, pode inspirar hoje. Aleluia! O filho que foi uma decepção e uma tristeza, agora vira uma bênção. O marido que não era uma inspiração, agora é. Uma mulher que não era inspiração, agora é. A quem você está ouvindo, você faz falta. Quem te fala a verdade? E a quem você inspira?